Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Estou aqui de volta, como eu já disse, perguntei para vocês e a grande maioria dos alunos que retornaram pediram para que a gente continuasse com esse formato de aula, sendo gravada também para explicar melhor para vocês. Então, bora lá. A gente não vai fazer essa semana a correção dos exercícios, a gente vai entrar com um assunto novo, onde a gente vai falar sobre alimentos e depois eu vou enfiar nesse mesma aula de hoje a tabela de alimentos que futuramente eu vou perguntar para vocês fazer atividades com elas, tá? Então é importante também que vocês copiem no seu caderno, é isso que está escrito aqui na nos slides, porque no conteúdo que eu vou enviar para vocês não tem, tá? Então, complementa com isso daqui. O que não tiver lá, complementa com esse daqui. A definição de metabolismo basal, esse tipo de coisa, tá bom? Principalmente esse primeiro slidezinho aqui. Então, bora lá. O que é metabolismo basal? Nosso corpo tem aqui alimentos e calorias. Cada coisa que a gente consome no nosso organismo, vamos supor uma maçã inteira, ela tem uma quantidade de calorias, que é a fonte de alimento, de onde o corpo vai tirar suas energias para a gente se alimentar. Isso é um exemplo de um alimento, uma maçã, mas tudo que a gente ingere no nosso organismo, ele tem calorias, então ele tem fontes de energia. Então, o metabolismo basal, o que é isso? É a quantidade mínima de energia que o nosso corpo precisa para sobreviver enquanto você estiver descansando. Então, a gente precisa de alimento. Não, preciso. Para mim viver, eu preciso de comida. Então, quando eu durmo, eu respiro, meu coração bate, meu sangue circula, né? Então, são atividades involuntárias, respiração, circulação sanguínea, temperatura corporal, até para você manter o seu corpo aquecido, com a temperatura ambiente tranquilo, para não ter febre, nem estar abaixo também, você precisa de alimento. Ela também serve para transportar a quantidade correta de nutrientes e outra substância para todo o seu corpo enquanto você dorme. Então, a gente precisa ter esse mínimo de metabolismo, né, que é essa mínima de calorias, de quantidade de alimento que a gente consome, para poder manter-se vivo, né? E, professor, e como é que a gente vai saber quanto que a gente precisa comer para a gente ficar funcionando? Bom, aqui a gente tem uma tabelinha mais ou menos, que é interessante que vocês copiem também. Tipo, na mulher faz uns cálculos aí abaixo, 9,6 vezes o peso, que aí você vai somar o resultado, some o resultado, e aqui está mais ou menos uma regrinha para você encontrar a quantidade de caloria que um indivíduo consome. Em média, na maioria da nossa população, é entre 1.500 e 2.000 calorias. Só que isso varia muito porque o nosso corpo, eu não sou igual a vocês, cada um tem um organismo diferente, com a questão de trabalho, de movimento, de hormônios, então cada um absorve de uma maneira diferente e digere de uma maneira diferente, né? Aqui também tem uma outra tabela, meninos, não fiquem aí com ciúme, também tem para os meninos, que os homens, na maioria das vezes, consomem mais calorias do que as mulheres. E também tem a relacionamento muito com o trabalho, tipo assim, uma pessoa que trabalha no computador, sentada, tipo, 8 horas por dia, ela vai gastar menos calorias do que um lenhador ou um auxiliar de pedreiro que carrega peso, precisa gastar muita energia, precisa de muito alimento para sustentar a sua atividade do dia, entendeu? Aqui temos uma alimentação balanceada, que é a tabela de alimentos e o que nosso corpo precisa e para que cada alimento serve para o nosso organismo. Tá? Quando eu falei de auxiliar de pedreiro, por isso que tem muito aquele dizerzinho, né? Como igual um pedreiro. Porque o pedreiro trabalha pra caramba, né? Carrega peso o dia todo, às vezes em sol, então, às vezes trabalha mais que 8 horas, então ele precisa de muita caloria para manter o seu corpo funcionando, senão ele não consegue nem realizar o seu trabalho, tá? A gente precisa do nosso organismo para ter alimentação balanceada, a gente não pode ter só fritura. Aí vamos supor, eu preciso de 2.000 calorias para eu ficar viva, aí eu vou lá e como 2 sanduíches, 3 hambúrgueres, um hambúrguer em média já tem 600 calorias, depende do que ele tem. Então, quer dizer, como aí 3 hambúrgueres no dia, estou satisfeito. E cadê a água? Né? E cadê o que o hambúrguer traz para você? Ele traz gordura, traz as proteínas, traz minerais, mas o que ele consome? O que ele tem mais? Só mais gordura e o resto, né? As vitaminas, a água, esse tipo de coisa. Então, a gente tem aqui essa pirâmide alimentar
Que quanto mais o topo da pirâmide é o que a gente precisa diminuir. Então, quanto mais alto os alimentos que estão no topo da pirâmide, é aquele que a gente tem que consumir menos durante o dia. Olha quem está aqui, eles: manteiga, carne vermelha, gordas, né? Ricas em gorduras e caloria, consumo esporádico e não precisa ser todos os dias. Açúcares, né? Que é aí o que a maioria come: salgadinho, refrigerante, coxinha, essas coisas, né? Cereais refinados, né? Que é os chocolates, aqueles barrinha de cereal que tem muito açúcar. A gente pensa muitas vezes que não tem aqueles biscoitinhos, que é light, diet, mas tem um consumo muito grande de sódio, que é o sal, e de açúcar embutido nele. Aí o derivado de leite também, ó, não é um que tá no topo aqui, ó. O que você tem mais que fazer é isso daqui, que é atividade física e beber muita água. Nosso corpo é em média 70, mais de 70% de líquido. Então, o que vai fazer com que seu corpo circule, que seu alimento chegue na célula é a água. O sangue, a gente tem muito sangue, tudo vai para dentro das nossas, até da pele, é a água que leva. Então, se você não consome, eu estou comendo, mas eu não bebo água, seu alimento não vai chegar na célula. E aqui depois vocês dão porque tá vendo? A gente precisa de aves, frutas, cereais, para quê? Para a gente ter esses básicos aqui, ó. Carboidrato. Para que serve o carboidrato? Eles são a principal fonte de energia, aquela que vai te dar energia imediata, né? Para você fazer atividades durante o dia. Temos a fonte mais rápida, é o carboidrato, tá? Quando você vai fazer um agachar, um subir de escada, ou então só você andar, vai primeiro quebrar o carboidrato. A gordura são fontes de energia também, porém, ela também a gente não pode deixar não vou comer gordura nenhuma então, que eu não quero engordar. Mas em compensação também a gente precisa da gordura, porque ela, além de ajudar dentro do sangue as células, também a gente precisa das gorduras para proteger os nossos órgãos vitais. Proteína, ela tá também em alguns legumes, tá principalmente nas carnes, e tem algumas verduras, tipo assim, ó, tem rica em vitaminas, minerais e fibras, e tem proteínas, principalmente as verduras verdes, tá? Vitaminas, funções metabólicas. Desculpa, isso eu não falei da proteína. Qual que é a função da proteína? A construção de células, tecidos e estruturas. As vitaminas têm funções metabólicas nas células. Aquela tipo, vitamina A, tem todas umas letras aí, quase o alfabeto inteiro das vitaminas. E cada uma tem uma ajuda, tipo assim, na hora que ela vai entrar, tipo, alguma célula dentro, algum alimento dentro da célula, aí às vezes a gente precisa da vitamina para facilitar a entrada ou a quebra de certos alimentos dentro do nosso organismo. Minerais, funções metabólicas nas células, também é auxílio dentro da célula. Nosso corpo não é só isso aqui, cada pele, cada tecido da gente é célula, então ela precisa ser alimentada também. A água, onde ocorrem os processos do organismo, é aquilo que eu falei. Tudo só funciona se existir líquido. Se não tiver líquido, se não tiver sangue, não tem como o oxigênio chegar dentro da célula, não tem como as proteínas saírem, os seus alimentos saírem de dentro do seu sistema digestivo e ir para dentro da célula. Então não tem como fazer nada. Se você não tiver sangue suficiente, aí tem um monte de problema que eu não vou entrar mais em detalhe aqui nesse momento, tá? Aqui eu deixei duas tabelas que é interessante que se vocês puderem xerocar, ou se não tiver como xerocar, vai copiando aos poucos aí no caderno de vocês, porque eu vou pedir futuramente atividades relacionadas a elas. Que é só cada aqui, ó, vamos supor só aqui, ó, café e sucos, bebidas alcoólicas e refrigerante. Então, aqui cada um aí é uma quantidade, vamos supor, café com açúcar, uma xícara de 50 ml. Você sabe que a xícara de 50 ml é aquela xícara de cafezinho. Ela tem 33 calorias, tá vendo? Ó? Tá aqui. Imagina se meu corpo funciona, precisa de 2.000 calorias no dia, então eu preciso, aí eu vou somando, né? Já consumi um cafezinho, então já foi 33 calorias. Eu fui lá e comi um bacon frito. Aí você vai ver aqui que 2 bacons fritos já são 198 calorias, diga aí. Muita coisa, né? E a gente, o que faz para manter o equilíbrio? Quando a gente consumir muito alimento calórico, a gente também tem que fazer muita atividade. Vamos supor uma caminhada leve, em torno de 150 calorias você perde. Então, você precisa consumir 150 calorias, às vezes é um pãozinho, ou menos, ou mais ainda o pão. Depende de como ele é fabricado. Então,
quer dizer, o café da manhã não, o pãozinho, porque ainda falta manteiga colocar nele, já foi só numa caminhadinha o resto do dia, né? Então, a gente vai mais para frente conversando e falando sobre esse assunto que ainda não acabou, tá bom? Deixa para o próximo vídeo, um beijo para vocês e até a próxima aula.